Fala pessoal, tudo bem? Voltando hoje aqui, um recado para vocês. Esse integrado aqui, tá? Ele é o cara que faz o DTS do Onkyo, né? DTS áudio, tá? Esse cara aqui normalmente ele para de funcionar, tá ok? Muita gente acha que tem que fazer rebelling, tira o integrado, faz rebelling, bota de novo na placa, o equipamento funciona, depois com o tempo ele para de funcionar, né? Novamente. Foi descoberto que existe uma avaria na confecção desse cara aqui, tá ok? Como a gente pode ver aqui, ele é um integrado, né? Ele tem essa parte aqui ele tem essa parte aqui que é onde é montado o die chip aqui dentro, e aqui ele leva essa massa por cima como qualquer outro circuito integrado, e ele é montado em uma plaquinha de fibra, né, para poder distribuir a conexão interna do die chip aqui com as bolinhas aqui que a gente encontra aqui, tá vendo? Eu botei no microscópio para ficar melhor para vocês verem, tá? Porque ele é muito pequeno. Então aqui já não tem isso. Aqui eu tirei da placa do receiver do cliente, o Manel. Eu tirei esse integrado aqui. Ele sai fácil. Ele sai, se você tiver paciência, ele sai com uma estação de ar quente facilmente, porque ele é pequeno, ele é muito pequenininho e ele sai. O que acontece é o seguinte: eu desconfio, ou não, eu tenho quase certeza que existe uma má construção do componente, tá ok? Que ele não aquece o suficiente, tá? Para chegar a ponto de dar mau contato nisso aqui, ok? Até porque as esferas que saem de fábrica, elas saem com uma tecnologia de solda com lead free. Então lead free, para ele começar a fundir, tem que ter 380 graus por aí. Então não é problema nisso aqui. Isso aqui é uma má construção do chip, tá ok? Que conforme você aquece ele de novo, você dá um calor. Eu já fiz uma experiência que teve uns lá no trabalho que eu dei 200 graus, deixei por cerca de 5 minutos, dei 200 graus de temperatura, 170 graus, e o equipamento volta a funcionar, mas ele volta assim em reingresso novamente, tá ok? Então não adianta você comprar outro integrado desse aqui que você vai botar no lugar, ele vai voltar a funcionar, mas ele vai dar problema de novo. Existe uma má construção nesse componente aqui. Esse cara aqui, ele estava em curto, tá? Eu tirei da placa porque existia um curto na placa HDMI. Infelizmente esse cara ele fica numa placa HDMI junto com a MPEG, né? Processador, tudo junto numa placa. E infelizmente quando esse cara para, né? Você fica sem áudio, tá? Ah, mas eu tenho o FM, o FM ele é analógico, por que que fica sem áudio? Porque mesmo ele sendo analógico, ele passa por aqui, tá ok? Ele passa pela parte de processamento de áudio que é feito por esse cara aqui. Sintomas que acontecem no Onkyo quando esse cara aqui ele para de funcionar: ele não acessa a rede, tá? Ele não funciona USB, tá ok? Ele funciona todas as funções, assim, display, tá? Não entra em proteção. Esse é o sintoma dele, ele não entra em proteção nenhuma, tá? Mesmo esse cara aqui que estava em curto, o aparelho não deixou de funcionar, ele continuou funcionando. O display, se aumenta, abaixa o volume, ele funciona normalmente, tá? Eu cheguei a fazer uma cotação com os fornecedores no Alibaba, mas eu não senti confiança. Eu preferi não continuar o reparo, tá? Na verdade, não que eu não conseguia continuar, eu não quis continuar o reparo. Na verdade, o equipamento teve que voltar para casa do cliente por questões aqui, eu tava com obra e tal, e o equipamento não voltou de novo, tá ok? Esse aqui acho que na época custava $30 cada um, não é caro, e existem vários dele aí por aí vendendo aí. Então vocês podem ver aqui que existe no fenolite aqui na parte, vocês podem ver que existe trilhas aqui, ó, tá vendo? Isso tudo aqui, ó, essas ranhurinhas que tem aqui, tá vendo? Vocês estão vendo aqui? São trilhas muito finas, muito mais finas que um fio de cabelo. E quando aquece o integrado, acredito eu que quando ele aquece, ele tem a tendência de expandir. Quando ele expande internamente, começa a dar mau contato.
né? E o cara vai lá, dá uma ressolda, ele deve mexer lá por dentro alguma coisa, né? E ele volta a funcionar. Tem gente que faz rebelde, tem sucesso, ele volta a funcionar, mas tem gente que faz rebelde e não volta a funcionar. Fica uma porcaria o equipamento, não volta a funcionar e fica desse jeito. Eu já tive casos de que eu dei temperatura suficientemente para você tocar no integrado a ponto dele estar assim mole, ele dá aquela balançadinha, né? Que você tá na placa assim, né? Ele dá aquela balançadinha e quando ele balança é porque todas as esferas por baixo entraram em fusão, que não foi o caso desse daqui, tá? Mas em outros já entraram em fusão, fiz essa experiência, todas elas entraram em fusão, então tipo assim, tá ressoldado, tá? Mas o equipamento ele volta, então não adianta só você fazer rebelde, tem que haver a substituição nisso aqui. Dizem que a Onkyo aqui no Brasil andou fazendo recall dessas placas, tá? Mas eu não sei se isso é verídico, eu não procurei saber ainda, tá? Sobre isso. Então qual é a questão aqui? E esse cara aqui tira o sono de muito proprietário de Onkyo. Equipamentos custam mais de 4 mil reais, 3 mil reais. Tem gente que compra por 2 mil reais o equipamento. E às vezes começa a funcionar, funciona 2 meses, 3 meses, e ele volta a dar esse problema aqui, ó, tá? Aí você vai jogar no lixo o equipamento fora. A gente procura sempre uma alternativa, mas eu não faço mais. A questão toda do vídeo aqui é para informar para vocês que eu não faço mais reparo de placa MPEG de Recife, porque é muito aborrecimento, tanto para mim como profissional, tanto para o cliente também que fica aí. Teve gente que me ligou essa semana do Rio, que comprou um no OLX e estava sem áudio. Eu falei para ele que possivelmente a placa MPEG estava com problema. 90% de chance da placa MPEG estar com problema. Poderia ser outra coisa, e eu aconselhei a pessoa a pegar o dinheiro de volta. Por quê? O vendedor acho que prometeu a ele que pagaria o reparo, mas eu falei para ele, para quem vai levar para fazer o reparo? Quem vai te garantir que o reparo vai ficar bom? É mais fácil você ter o seu dinheiro na mão do que você ficar com uma coisa duvidosa que você não sabe quanto tempo vai funcionar, né? É a mesma coisa de eu pegar um motor de um carro, abrir e trocar só mancal, trocar as coisas e não fazer retífica de eixo, não fazer retífica de nada. E não trocar anel de segmento, não trocar o que tem que ser trocado, fechar o motor e falar para ele, ó, pronto, tá funcionando. Você acha que esse motor vai durar muito tempo? Não, né? Lógico que não, porque não foi feito um serviço que deveria ter sido feito, né? Exatamente. Fora outros casos também, o pessoal estoura muito IC de HDMI, né? Arrebenta muito IC de HDMI, queima a beça aí por questões de estática, né? O que eu sempre aconselho o cliente, tá chovendo, meu amigo, tira do equipamento da tomada. Arranca da tomada, quando terminar a chuva você bota. Mas infelizmente, às vezes dá aquela chuvinha de madrugada, bate um raio em um lugar indevido aí, dá uma descarga elétrica, uma carga atmosférica por aí. E o IC de HDMI trabalha com tensão de 3V3. As alimentações aí, as comunicações de porta são tudo digitais e às vezes vem por um cabo da net, vem por alguma outra, por uma Sky da vida, né? Arrebentando tudo, né? E esses HDMI, se for SMD DIP, dá pra gente trocar, substituir, mas se não for, não dá. Beleza, pessoal? Então fica aí, eu não faço mais reparo de placa HDMI. Se for um receiver para trocar, pra gente fazer um reparo de fonte de alimentação, a gente faz. Se for saída de áudio, a gente faz. Se for um controle de volume, uma chavinha para trocar, a gente troca, né? Fazer um default reset a gente faz também, mas isso agora a questão de HDMI e essas coisas DTS para reparar é muito complicado, tá? Não depende só do técnico, depende de outras coisas também. A Onkyo é uma empresa muito fechada. Quando ela disponibiliza a peça, disponibiliza por um preço absurdo, né? E fica você com o equipamento aí com um belo peso de papel enorme na sua casa, ok? Aquele abraço para vocês aí. E quando for comprar equipamento da Onkyo, pensa duas vezes, do Onkyo ou outros equipamentos, pensa duas vezes antes de usar um HDMI, né? Porque a maioria dos problemas onde vem acaba se vindo pelo cabo HDMI. Aquele abraço.